Hoje aqui na faixa rolou um evento de turismo sobre Cuba, com comidas típicas, com palestras e uma interação maior dos alunos com a cultura cubana. Meu nome é Arnaldo Bichucher, eu sou guia de turismo, por isso que eu prefiro o microfone sem fio, ficar aqui em pé, me movimentar um pouco. Costume de estar sempre falando aí para os turistas estrangeiros aqui no Rio de Janeiro, mas eu também sou jornalista e essa minha história de jornalista começa exatamente aqui na faixa. Então, eu sou ex-aluno da faculdade, eu entrei aqui em 1980, ontem. Eu terminei em 87, porque se vocês olharem ali, eu já estava desde 82 trabalhando na TV Globo, e por causa de horário, eu tive que ficar um tempo com a matrícula trancada para depois voltar e terminar o curso de jornalismo. Trabalhei também na TV Rio, TV Manchete, na época do Pantanal, que foi o grande boom da TV Manchete naquela época. Então, esse é um pequeno histórico da minha atividade como jornalista. E como guia de turismo, em 1993 foi quando eu fiz o meu curso de guia, comecei a trabalhar no Receptivo do Rio de Janeiro. Em 95 eu já estava como presidente do Sindicato de Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiquei durante 6 anos, 2 gestões. E em 2010, na UF, eu tive o prazer de fazer um MBA em Gestão de Empreendimentos Turísticos, que agora, quiçá, a gente possa fazer também um mestrado e continuar. Não dá para ficar parado. Então, esse é um pequeno histórico, mas eu prefiro fazer ele de novo, colocando numa ordem cronológica, porque ali estava meio ao contrário. Então, assim, na verdade, eu sou jornalista primeiro, eu sou guia de turismo, mas hoje eu sou obrigado a acrescentar mais uma atividade, porque eu me considero um cicloturista. Cicloturismo é uma coisa que está crescendo muito no mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil já tem clube de cicloturismo, tem muita gente praticando esse novo modelo de viajar. Então, cicloturismo, eu coloquei rapidamente ali, o cicloturismo é uma forma de turismo que consiste em viajar utilizando como meio de transporte uma bicicleta. É uma maneira muito saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo. Ou seja, na verdade, muita gente acha que não pode fazer uma viagem de bicicleta, que não tem condições de fazer uma viagem de bicicleta. Antes de mais nada, isso não é uma competição, você não tem que chegar primeiro, nem nada. Muitas vezes você está muito cansado, você desembarca da bicicleta, sai empurrando ela, porque o teu objetivo não é ganhar de ninguém, chegar primeiro do que ninguém, é chegar no seu destino final, aonde você resolveu que terminaria a sua viagem. Quando eu comecei a fazer cicloturismo, eu descobri que, com o tempo, o verbo viajar perdeu um pouco do seu sentido original. Porque viajar é você ir de um ponto de origem até um destino final. Essa é a viagem. Hoje em dia você pega um avião, daqui, vai para Paris, fica 5 dias em Paris, pega um avião, voltou para cá e diz, eu viajei. Não, você visitou Paris. Porque a viagem, propriamente dita, não aconteceu nesse sentido antigo do verbo viajar, que era você ir de um ponto a outro. Então, com a bicicleta, a partir do momento que você decide aonde você quer começar a sua viagem e aonde você quer terminar, a viagem é o percurso. Não é nem aquele primeiro ponto, nem o último ponto onde você vai visitar, mas a viagem propriamente dita. Os sonhos são projetos de vida. E eu comecei a sonhar com essa história de Cuba. Mas sonhar, isso ficava sonhando. Mas, assim, enquanto eu não realizava o meu sonho, eu ficava pesquisando o roteiro, comecei a procurar conhecer um pouco mais sobre Cuba. E aí, quer dizer, eu, como estava falando, sou guia de turismo e tal, vivo de ter esses sonhos, projetos e tal. Ali eu estou com meu irmão lá em Natal, trabalhando na Copa do Mundo. A gente estava num navio de 3.500 mexicanos, ia para jogo com 75 ônibus. Aqui já é bonito,
Amazônia, recebi do Baiaro, embaixador do turismo do Rio de Janeiro, Iguaçu. Então, assim, inquietação, viajar, destinos e roteiros, e uma expressão que eu gosto muito, Cazuza, né? O tempo não para. Então, isso tudo eu quero de bicicleta. Sempre que eu olho para um lugar, eu vou a um lugar, eu fico olhando como poderia ser fazer de bicicleta aquele roteiro. Então, eu levei 8 anos sonhando com Cuba. Até um momento que foi o dia 17 de dezembro de 2014. Daqui a um mês, 2 anos vai completar. O que aconteceu no dia 17 de dezembro de 2014? Somos todos americanos. Foi assim que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se dirigiu aos cubanos nesta quarta-feira. Falando em cadeia nacional, Obama anunciou que os Estados Unidos vão discutir no Congresso a suspensão do embargo aplicado contra Havana. Por meio destas mudanças, queremos criar mais oportunidades para americanos e cubanos e começar um novo capítulo entre as nações das Américas. Um oficial de alto escalão afirmou que Washington vai reabrir a embaixada na ilha nos próximos meses. Segundo autoridades americanas, o Papa Francisco, que comemorou a notícia, teve papel central nas conversas de reaproximação. O presidente cubano, Raul Castro, confirmou ter acertado durante conversa por telefone com Obama o restabelecimento das relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas lamentou que seja mantido o bloqueio econômico sobre a ilha. Não sei se vocês sabem por que o dia 17 de dezembro. Unidos a se livrar dos obstáculos não que sabem? impedem ou restringem os laços entre Ele falou ali, povos, mas aí famílias, passa batido porque ele não cidadãos falou dos do dois países. dia. Mas o dia 17 de dezembro nada mais é do que o aniversário do Papa Francisco. Então, eles escolheram o dia do aniversário do Papa Francisco para divulgar essa reaproximação. Então, é um marco, entendeu? Porque ele foi o responsável por isso. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente por causa dessas mudanças nos Estados Unidos, mas esse é um fato que já está tendo muitos resultados. Então, o Papa Francisco foi esse responsável, e aí eu comecei realmente, eu falei assim, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que ir para Cuba. Depois dessa, agora ou nunca. Então, eu comecei a pensar num projeto Cuba 2015. Pensando nesse projeto Cuba 2015, eu tinha que escolher uma data, porque eu não queria ir em qualquer dia. Eu queria escolher uma data que tivesse algum significado interessante para poder fazer essa viagem. Pesquisando, eu descobri que tinha alguém fazendo aniversário. El cumple. De quem? El comandante. Fidel estaria completando 89 anos no dia 14 de agosto de 2015. Eu falei, beleza. Então, eu quero chegar em Havana para as comemorações do aniversário do Fidel. Essa foi a minha primeira decisão. Eu vou decidir que eu quero chegar em Havana nesse dia. Logo, eu posso começar a planejar o resto da minha viagem, aonde eu vou começar e o roteiro que eu vou percorrer. Mas esse foi o gancho principal. Então, está ali, acabei fazendo, com a ajuda da minha filha, que também é designer, uma camisa Projeto Cuba, El Cumple, Fidel, de 89 anos, e tudo girou em torno desse tema, do aniversário do Fidel. Aí eu comecei a pesquisar mais, aí eu comecei a realmente tirar o sonho do papel. Então, pesquisando história da Revolução, a história da colonização e independência de Cuba, né? Aprender um pouco sobre o lugar. Tentei tratar o máximo que eu podia como um projeto profissional. Lógico que eu, com a bicicleta, eu não posso levar câmeras absurdas, nem nada disso. Mas eu comecei a pensar na questão do blog, que foi feito também para essa viagem, pensar em vídeos, quer dizer, para poder montar um documentário que ainda não está finalizado, não tá, quer dizer, está ainda no embrião, a questão do livro, também alguma coisa digital, porque tem um livro também na versão digital, ou seja, pensando já nisso, mal intencionado, mal ou bem intencionado, equipado para produzir celular, câmera, a GoPro, no capacete tinha a câmera GoPro, ou seja, procurei me preparar para isso, e a questão do tempo não para de novo, estão lá os dois, o nosso aniversariante, e essa charge achei muito legal, que é o Raul e o Obama fumando charuto juntos aí, bem característica desse momento.
Então, 13 de agosto, 13, eu falei 14, é 13 de agosto, eu misturei aqui as bolas. 14 foi quando eu saí, 15 cheguei no Brasil. Ali era um cartaz que eu encontrei do 88º aniversário, aí eu já coloquei um xizinho, botei o 89 aqui, comecei a brincar com fotos que eu encontrava sobre o aniversário dele. De novo, essa história ali. E aí comecei. A primeira coisa foi decidir chegar no dia 13 de agosto em Havana. Depois disso, eu falei assim, bom, então eu tenho que calcular o roteiro, onde eu vou começar. Dia 26 de julho eu começo a pedalada, né? E aonde? Eu decidi do outro lado da ilha, Santiago de Cuba. E aí eu decidi que no dia 21 de julho eu sairia do Brasil e voltaria no dia 14 de agosto. Foi aí que eu resolvi comprar a minha passagem, porque eu já sabia quando eu queria ir. Aí vem a grande curiosidade, porque quando eu comprei a passagem, uma semana depois de comprar a passagem, foi divulgado as datas do hasteamento das bandeiras cubana nos Estados Unidos e americana em Havana. E coincidiu que no dia 20 de julho, um dia antes de eu sair do Rio para ir para lá, a bandeira cubana foi hasteada em Washington. E no dia 14 de agosto, no exato momento que o meu avião estava levantando voo em Havana, a bandeira americana estava sendo hasteada lá com Joe Biden, que é o vice-presidente do Obama. Então, quer dizer, foi uma grande coincidência. Por isso, acaba que o livro se chama Entre Bandeiras, porque é entre o hasteamento das bandeiras. E aí, quer dizer, dia 22 eu pernoitava em Havana, no dia 23 eu saía de Havana para Santiago de Cuba, dia 12 de agosto eu chegava em Havana, um dia antes. No dia 14 de agosto, a bandeira americana em Cuba estava sendo hasteada. E no dia 15 eu chegava ao Brasil. Ou seja, a questão do planejamento agora já ficou bem mais profissa. Então, ele cumpre aí o trajeto. É lógico que o trajeto que vai aparecer ali não é exatamente essa linha, mas eu queria ir dali da direita, onde está Santiago de Cuba, até Havana. Eu tinha curiosidade de também, de repente, ir a Guantánamo, por causa da base americana em Guantánamo. Mas acabei tirando ela do meu roteiro, mas eu tinha feito um cálculo. Se eu não fosse a Guantánamo, eu faria 1.140 quilômetros. Se eu fosse, eu faria 1.221. Eu, na realidade, percorri 1.200 quilômetros. Então, de novo, muito orgulhoso do planejamento, mas o Google ajudou muito hoje em dia, né? E aí, quer dizer, equipado para produzir online, eu imaginava algumas lan house que eu achei assim, procurando também no Google Imagens, mas no fundo, veio uma grande curiosidade, já que estamos numa faculdade também de comunicação. O que eu encontrei foi isso daqui. Isso aí não precisa de áudio, não. Essa é uma praça, numa das cidades que eu passei, que quando dá 6 horas da tarde, 6h30, vai todo mundo para a praça, porque lá é onde está o Wi-Fi. Então, vai todo mundo com celular, laptop, tablet, e ficam se conectando, conversando com parentes e amigos fora de Cuba, ou em Cuba, em outros lugares. É muito interessante essa situação, porque me lembrou o início da televisão no Brasil, quando a televisão ficava na praça, todo mundo ia assistir televisão na praça. E aqui, quer dizer, a conectividade já existe, ainda meio capenga, mas está todo mundo ali, o laptop sentado no meio-fio. Não é uma coisa barata ainda o acesso à internet, já existe, não é uma coisa completamente como a gente às vezes imagina, que ninguém tem e tal. Não, essa mudança já começou há algum tempo, mas é muito curioso ver que todo mundo, a uma certa hora, vai todo mundo para a praça para se conectar. Então, eu trouxe esse videozinho aí, porque achei interessante, eu filmei isso com a GoPro, andando no meio da praça ali, para uma faculdade de comunicação, isso é uma curiosidade bem legal. Mas, independente disso, o povo cubano, naquele momento, já estava vivendo uma nova realidade, manchetes de jornais, na internet, televisão, coisas que já estavam acontecendo ligadas ao turismo também, ou seja, algumas coisas. Hoje já teria aí 10 vezes mais notícias para aparecer, todo dia tem alguma coisa aparecendo. Então, eu criei um cronograma que era uma captação de dinheiro, porque eu também queria fazer uma coisa profícia, ter um patrocinador, alguma coisa do gênero, pré-produção, divulgação, ajustes finais, produção, a viagem, divulgação 2, pós-produção, lançamento de alguns produtos, divulgação. É óbvio que eu não respeitei todo tintim por tintim, mas eu procurei percorrer esse caminho do planejamento também. Aí comecei a fazer um cálculo de custo. Passagem aérea, hospedagem, alimentação, equipamento, produção e divulgação, me deu um total de R$30 mil. Babou.
não vou. Então, eu comecei a correr atrás do dinheiro, como é que eu poderia fazer. Comecei a fazer algumas mágicas. Na verdade, eu baixei esse custo com o apoio de uma agência de viagem lá em Cuba, de uma pessoa que eu já conhecia, baixei para R$ 6.600. De 30 caiu para 6.600, mas também 6.600 não era legal, eu ainda consegui baixar para R$ 5.600. Esse foi o custo da minha viagem. Tá? Como depois eu posso explicar, senão a gente também nunca termina aqui, mas eu abaixei para R$ 5.600 e, terminada a viagem, pelo fato de ser jornalista, a viagem ter tido todas essas coincidências, tem algumas outras histórias que estão no livro também, que foram super interessantes, coincidências que aconteceram. Eu vou contar apenas uma curiosidade. Uma das patrocinadoras da viagem foi uma loja de souvenir aqui no Rio, chamada Vitacura, Rio Inbox, e a Patrícia, que é a dona da loja, ela me deu 5 camisas do Brasil para poder eu dar de brinde para algumas pessoas interessantes do caminho. E eu falei, 5 camisas? Uma eu vou guardar para dar de presente de aniversário para o Fidel. Todo mundo, você é maluco, não vai conseguir e tal, não sei o quê. Não, tudo bem, beleza. Mas eu guardei ela comigo. Quando eu cheguei em Havana, essa agência me proporcionou um guia para fazer um city tour em Havana Vieja, que é a parte mais antiga, histórica de Havana. Primeira visita que a gente foi fazer, no dia do aniversário do Fidel, foi o Museu da Revolução. E aí a gente está no Museu da Revolução, quando a gente entra numa sala, tinha uma TV fazendo gravações dentro do museu, provavelmente em função do aniversário de Fidel. Aí, beleza, tal, saindo, não sei o quê e tal. Quando a gente já está indo embora, indo para a chapelaria, que eu tinha deixado na minha mochila com a camisa dentro, porque eu só saí com a camisa, era o aniversário dele, eu vejo uma senhora bem velhinha vindo andando, e daqui a pouco um senhor bem velhinho vindo andando atrás dela. Eu falei, eu não conseguia falar. E eu tentava chamar o guia para poder ele confirmar, porque para mim Aí, quando eu consegui chamar ele só viu ele de costas e falou, é o cara. E aí todo mundo estava em volta, Fidel. E ele entrou numa salinha que assim, e eu falei, caramba, a camisa está lá. Fui lá pegar a camisa e tentar convencer o cara a me deixar entrar ali. Aí o cara falou, não é ele não, é um sósia dele, o cara é italiano, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, não é o cara. Bom, final das contas, como na hora a perna tremeu, porque realmente é um ícone, né? Eu sei que quando eu não consegui quebrar o cara para poder ir lá entregar, e depois disso, já no aeroporto, para poder voltar no dia seguinte, para voltar para o Brasil, aparecem algumas fotos do aniversário dele. Ele estava com o Maduro e o Evo Morales numa situação, e a foto aparecia era ele. A mesma roupa que estava era ele. Ou seja, por algum motivo, ele passou do meu lado e eu não consegui entregar a camisa para ele. Então, tem assim, dentro da viagem, algumas coisas que aconteceram que são super curiosas, que só realmente lendo o livro, e que eu trouxe aí, quem quiser o livro, o preço original do livro é R$40, já que a gente está numa faculdade de comunicação e turismo, está pela metade do preço hoje, R$20, mas aí é mais para que as pessoas realmente conheçam a história da viagem, e se der tempo depois de a gente ver o vídeo é bem interessante, porque não é tão longo assim, mas é bem curioso. Então, assim, infelizmente, acabar é um pouco diferente do que estava previsto, mas se tiver a oportunidade de ver o vídeo. Valeu!